Fala, pessoal. American First. Que isso, hein? Ou demais. O inglês desse ser humano tá cada vez melhor. Bora lá? No vídeo de hoje vamos falar sobre Estados Unidos no século XIX. Bora começar? Editor, solta aquela vinheta de responsa. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os Estados Unidos no século XIX. Cara, um emaranhado de situações que vão ter vários desdobramentos, inclusive a independência do Brasil, hein? Bom, foi nesse contexto que os Estados Unidos consolidaram a sua independência e começaram a se desenvolver realmente como uma potência econômica e política, influenciando o continente americano por completo. Entender esse processo ele vai ser fundamental, né? Antes de mais nada, pessoal, é importante destacar que isso só foi possível devido a ideologias que surgiram naquele momento. A primeira é o Destino Manifesto, uma ideologia que ganhou força desde o século XIX. Ela sustentava a ideia de que os Estados Unidos tinham uma missão divina de levar o desenvolvimento político e econômico a todos os países da América, sendo aí o defensor do continente. Sim. Essa ideia do Destino Manifesto serviu como uma justificativa poderosa para que o imperialismo norte-americano durante os séculos 19 e 20 ele fosse aí, né, literalmente colocado em prática. Outra ideologia relevante está ligada ao cenário político da Europa após a queda de Napoleão, aquele que é muito bom nas festas. Por quê? Bora, pare. Meu Deus do céu. O que vai acontecer em 1815? Com a reconfiguração dos territórios europeus, alguns países tentaram retomar suas colônias. Os Estados Unidos, né, que já eram independentes, temiam que a Inglaterra ou outros países europeus tentassem também, né, interferir aí ou recolonizar o continente americano. Foi nesse contexto de receio, inclusive, que o presidente James Monroe fez um discurso afirmando que qualquer tentativa de intervenção ou recolonização seria vista como uma ameaça aos Estados Unidos. Pessoal, então, a partir disso, nós temos o início do que será conhecido como a doutrina Monroe. American for Americans. Isso aí, para quem não sabe, América para os americanos. Isso totalmente bom. Isso tá ótimo. Cara, você tá fazendo inglês, sério? Com outro te afeta, né? Tá. Então, quando o presidente Monroe reforça essa ideologia, ele não está apenas defendendo a soberania dos Estados Unidos, mas está também buscando garantir uma posição de hegemonia do continente americano. Assim, pessoal, a gente pode perceber que essas duas doutrinas, né, o Destino Manifesto e a doutrina Monroe, possuem características imperialistas, tá? Tanto em termos de expansão territorial, mas também na influência ideológica e política. Compreender essas bases dessas ideologias nos ajuda a entender que o Destino Manifesto e a doutrina Monroe tiveram um papel essencial na expansão territorial dos Estados Unidos durante o século XIX. Se lembrarmos aí esse processo de colonização e independência, as 13 colônias elas estavam localizadas na costa leste dos Estados Unidos. Após os montes Apalaches, não havia uma colonização efetiva desses territórios, embora já fossem habitados por alguns povos indígenas. Ou os povos originários. A expansão para o oeste significava a possibilidade de encontrar novas matérias-primas, né? Terras férteis para agricultura e até mesmo metais preciosos. Isso acabou gerando um incentivo a essa expansão territorial. Essa expansão ela ocorreu de várias maneiras, por meio de guerras e conflitos que resultaram na anexação de novos territórios ou através de compras de terras, como em 1803, com a compra do território de Louisiana de Napoleão Bonaparte, que estava em conflito com a Inglaterra, e vendeu essa região que era de interesse dos Estados Unidos. Lá em 1819 ocorreu a compra da Flórida, né, que pertencia à Espanha e era estratégica para os Estados Unidos, pois proporcionava ter acesso às Antilhas, né, e também à América Central, regiões que eram importantes para a produção de cana e outros recursos. E as Antilhas, inclusive, responsáveis pelo declínio total do ciclo canavieiro no Brasil, né? A região que corresponde hoje ao México também era estratégica e havia grande número de colonos norte-americanos vivendo ali. Isso levou, em 1845, à anexação de parte dessa área pelos Estados Unidos, que hoje conhecemos como Texas. É importante entender, pessoal, que essa anexação aconteceu tanto devido à presença desses colonos, quanto o interesse dos Estados Unidos em combater a influência da Inglaterra e da França na região. Além disso, os Estados Unidos buscavam acesso ao Oceano Pacífico, expandindo seus domínios.
A anexação de territórios mexicanos levou à Guerra Mexicano-Americana, durante a qual os Estados Unidos incorporaram vários territórios do México. Para se ter uma ideia, gente, a dimensão dessa expansão, ela corresponde a mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de território mexicano anexados aos Estados Unidos. Lá em 1867, os Estados Unidos compraram o território do Alasca que pertencia, à Rússia, atraídos pelo potencial de exploração de petróleo na região, que logicamente depois aí viria a se tornar uma grande área Isso é muito doido, isso, o Alasca, grande área de produção de petróleo, né? Esses processos de expansão ocorreram tanto por meio de compra de territórios, quanto por conflitos. Agora falando um pouco sobre a expansão para o oeste, foi impulsionado pela ideologia do Destino Manifesto e também pela doutrina Monroe, especialmente a partir da segunda metade do século XIX. Os colonos americanos começaram a ocupar regiões como Califórnia e Nevada, que embora tivessem aproximadamente 400 mil habitantes, já eram territórios habitados por povos indígenas há séculos. A busca por metais preciosos, como o ouro, que mais tarde seria descoberto na Califórnia, motivou muitos a marcharem em direção ao oeste. Porém, essa expansão desconsiderou completamente os povos indígenas. A ideologia do Destino Manifesto reforçava a ideia de que os norte-americanos eram superiores e, portanto, tinham o direito de ocupar os territórios, independentemente de quem já estava ali. Isso, logicamente, vai gerar conflitos com os povos indígenas, que quando não eram mortos no confronto, eles eram deslocados e marginalizados na sociedade. Nesse período temos um processo bem complexo com a marcha para o oeste. Mesmo após essa grande expansão territorial do século XIX, os Estados Unidos continuaram a expandir não apenas em termos de território, mas também de influência política e ideológica em outros países, especialmente na América do Sul, América Central, Cuba, Porto Rico, que também sofreram fortes intervenções imperialistas dos Estados Unidos. É interessante, Mauro, notar que nesse contexto surge aquela política do Big Stick, que defendia a ideia de uma intervenção militar quando necessário em países que, na visão dos Estados Unidos, não adotavam políticas ou economias favoráveis, logicamente, aos interesses estadunidenses. Essa política justificava intervenções militares sempre que algo não saía como os Estados Unidos esperavam. Inclusive, logo em sequência, século XX chegando aí, vai ter intervenção militar no Cone Sul da América para tudo quanto é lá, Continuando a falar sobre o século XIX, lá nos Estados Unidos, há um importante conflito interno, que é a Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra de Secessão. Onde já se viu, você não sabe dessa. Esse conflito foi extremamente marcante na história do país, trazendo várias consequências. A principal consequência foi o forte incentivo, após o fim da guerra, ao desenvolvimento das forças produtivas capitalistas, lá nos Estados Unidos. Para entender por que essa guerra aconteceu, é importante voltar um pouco no século XVIII, no período da independência. Embora as colônias parecessem unidas em um objetivo comum, a independência, na verdade, existiam grandes divergências características muito distintas entre as colônias do norte e as colônias do sul. E o único ponto em comum era o desejo pela independência, mas havia profundas diferenças entre as colônias que mais tarde resultariam em tensões. E eu gosto muito de falar para os alunos para, nesse momento, dividir 4 bases principais. Você pode entender qualquer assunto de história organizando seu pensamento a partir do modelo econômico, do modelo político, do modelo social, do modelo religioso. E nesse ponto, as colônias do norte e do sul se diferenciavam demais. Existe sim um interesse em comum, a separação, mas existem aspectos distintos, que o Petinho vai começar falando agora. Pessoal, o norte ele era mais industrializado, enquanto o sul tinha uma economia agrária, baseada na plantação de algodão e outros produtos. Essas diferenças começaram a gerar um pouco de divergências, significativas entre as duas regiões. Para entender os motivos do conflito, podemos destacar algumas questões. A primeira delas é a questão alfandegária, que envolve impostos e taxas. O norte, sendo uma região mais industrializada, era a favor do protecionismo alfandegário, ou seja, impostos que protegessem seus produtos da concorrência estrangeira. Para ele, era importante garantir que produtos importados não fizessem de uma concorrência desleal com os produtos locais. Por outro lado, lá no sul, que era uma região consumidora, eles preferiam que a redução das taxas aconteceria, pois isso eu não vou conseguir falar. Facilitaria a compra de produtos importados e aumentaria a competitividade.
Obrigado. Tô, deixa esse, vai. O pessoal tem dificuldade para falar facilitaria. Pessoal, essa foi a primeira grande divergência entre as duas regiões. O governo da época tentou então adotar medidas que pudessem agradar tanto o norte quanto o sul, como a redução de alguns impostos, mas essas ações não foram suficientes para resolver o problema. Outro ponto crucial foi a questão da escravidão. Embora não tenha sido o único motivo do conflito, o debate sobre a escravidão gerou grandes tensões entre norte e sul, contribuindo significativamente para o impasse que levaria à guerra. Pessoal, o norte, sendo aquela região mais industrializada, tinha esse interesse na abolição da escravatura para promover o uso da mão de obra livre e assalariada, né? O que beneficiaria seus produtos e a economia local. É uma conta que a gente vai precisar explicar, né? Já o sul, como a região agrária, dependia fortemente da mão de obra escrava e queria manter a escravidão em vigor. Isso gerou uma grande divergência entre os dois lados sobre a questão da abolição. Outro ponto de conflito foi a expansão para o oeste, né? Que a gente já até comentou um pouquinho aí. À medida que novos territórios eles eram conquistados e transformados em estados, surgia a questão de saber se esses estados seriam escravistas ou abolicionistas. Para tentar manter um equilíbrio, foi proposto o Acordo de Missouri, que determinava que todos os estados acima do paralelo de 36 graus deveriam ser abolicionistas, enquanto os estados abaixo desse paralelo deveriam manter a escravidão. Esse paralelo dividia aí quase ao meio o território dos Estados Unidos. E a intenção, pessoal, era equilibrar, né, essa representação de estados escravistas e abolicionistas no Congresso. Entanto, em 1849, a Califórnia solicitou ao Congresso para se tornar um estado abolicionista. Apesar de estar abaixo da linha do Acordo de Missouri, isso acabou sendo aprovado. O Novo México também fez um pedido semelhante, né, mostrando a fragilidade desse acordo. Essa situação aumentou as tensões entre os estados do norte e do sul. As coisas pioraram ainda mais quando o governo aprovou o Compromisso de 1850 e permitia a cada novo estado decidir se seria abolicionista ou escravista, intensificando o descontentamento e agravando o conflito entre as regiões. Esse cenário gerou ainda mais insatisfação e aumentou a tensão que culminaria aí na Guerra de Secessão, né? Fica claro a essa altura, né, que o Sul estava em desvantagem nos acordos políticos e econômicos, e isso se intensificou em 1860, com a eleição de Abraham Lincoln. Lincoln realizou uma campanha forte e a favor do abolicionismo e do protecionismo, né, o que gerou aí grande satisfação do estado do Sul. Quando ele não estava caçando vampiro. Sim, é um filme horrível. A reação inicial começou com a Carolina do Sul, que se espalhou por mais 10 estados, que decidiram se separar dos Estados Unidos, declarando-se independentes. Assim formaram os chamados Estados Confederados da América, né, com sua própria bandeira, símbolos e até um presidente, né, criando a ideia aí de um novo país dentro do próprio Estados Unidos. A última questão que desencadeou o conflito foi chamada de Questão da União. Abraham Lincoln declarou que a preservação da união dos estados era mais importante do que a abolição da escravidão. Mesmo que fosse necessário manter a escravidão temporariamente, a união deveria ser mantida. No entanto, os estados do norte não aceitaram a separação e declararam guerra aos estados do sul, marcando aí o início da Guerra Civil Americana. No começo do conflito, os estados do sul tiveram uma vantagem por lutarem em seu próprio território. Os soldados do sul já estavam habituados ao uso de armas, devido à cultura agrícola, e conheciam bem o terreno. Entretanto, o norte possuía uma vantagem populacional significativa, com uma quantidade maior de combatentes em comparação com o sul. Se lembrarmos aí que a maioria da população do sul era composta por pessoas escravizadas, podemos entender melhor as desvantagens que o sul enfrentava. Será que eu vou lutar por uma área geográfica que me impõe a escravidão? Além disso, o norte possui uma rede de transportes muito mais desenvolvida, né, que logicamente vai proporcionar uma vantagem significativa no combate. O sul dependia ainda de produtos industrializados do norte ou de importações da Europa, mas o norte implementou um bloqueio marítimo, impedindo o sul de se abastecer ou de vender seus produtos, que foi um golpe duro para os Estados Confederados. Além desse bloqueio, o presidente Abraham Lincoln tomou duas medidas cruciais que enfraqueceram ainda mais o sul. A primeira foi o Homestead Act, lá em 1862, que oferecia terras no oeste para quem se comprometesse a viver ali por 5 anos e sem o uso da mão de obra escrava. Isso incentivou a migração de pessoas para o oeste, diminuindo o foco na guerra.
A segunda medida foi a Proclamação da Emancipação de 1863, que não só aboliu a escravidão, como também permitiu que os negros participassem do Exército da União, aumentando o contingente militar e enfraquecendo ainda mais o Sul. Milhares de negros fugiram do Sul para o Norte, o que aumentou significativamente as forças do Norte. Vale ressaltar que, apesar de libertos, os soldados negros lutavam em condições inferiores. Eles recebiam salários muito menores que os soldados brancos e tinham acesso a armas de uma qualidade inferior, o que resultou em uma taxa de mortalidade 3 vezes maior entre os soldados negros. Após 4 anos de conflito, a Guerra de Secessão chegou ao fim em 1865, com os estados do Sul sendo reincorporados à União. Com o fim da guerra, não havia mais estados confederados e os Estados Unidos retornaram à sua configuração territorial anterior. Ou seja, a guerra... Não, tô pra lá. Desculpa, me empolguei. No entanto, pessoal, apesar dessa reunificação, o presidente Abraham Lincoln foi assassinado por um ator sulista apenas 5 dias após o término do conflito, o que mostra aí, né, que as tensões ainda eram muito presentes. Mas agora, Petinho, vamos responder uma pergunta prática. Quais foram as consequências dessa guerra? Cara, pra você ter uma ideia, esse conflito ele foi tão intenso que resultou na morte de 600 mil pessoas. Cara, que é um número maior do que as mortes de norte-americanos nas 2 grandes guerras mundiais somadas, além também da Guerra do Vietnã. Isso com certeza destaca a importância e a brutalidade desse conflito. Nesse campo econômico e social, a Guerra de Secessão teve impactos profundos. Economicamente, houve um grande desenvolvimento industrial e populacional, impulsionado pela chegada de imigrantes, especialmente irlandeses. A expansão da malha ferroviária, a mecanização da agricultura e o fortalecimento do protecionismo também foram grandes marcos desse período, consolidando a industrialização por todo o território norte-americano. Esses fatores foram fundamentais para o fortalecimento do capitalismo nos Estados Unidos. No campo social, houve a aprovação da 13ª Emenda, que ratificava a abolição da escravidão, e da 14ª Emenda, que concedia direitos civis aos negros. Lá na prática, a situação dos negros continuou difícil, né? Vai acontecer mesmo lá na década de 60, né? Com o Kennedy aprovando a Declaração dos Direitos Civis dos Negros nos Estados Unidos. Assunto para os movimentos sociais do Brasil do século XX. Que, logicamente, nós traremos para vocês em sexteiro. Então, pessoal, a situação dos negros ela ainda vai continuar difícil, tá? Mesmo após essa abolição, pois alguns estados implementaram leis discriminatórias, como a proibição de casamentos entre brancos e negros. Além disso, surgiram grupos racistas como a Ku Klux Klan, que perseguiam negros e seus aliados, realizando linchamentos e outras formas de violência. Podemos falar mais sobre isso em outro vídeo específico, né? A outra consequência importante e duradoura da Guerra Civil Americana foi a expansão da influência cultural, política, econômica e ideológica dos Estados Unidos para outros países, especialmente na América Central e do Sul. Após resolver seus conflitos internos, os Estados Unidos passaram a adotar como missão levar a sua ideologia política e cultural para outras nações. Pessoal, então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, compartilhe com seus amigos e Mauro. Siga Conexões. Até a próxima.